Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estão eu, mais uma vez, estamos nós, reunidos aqui para que a gente dê continuidade ao estudo do livro do profeta Jonas. Hoje eu vou falar do capítulo de número 3, mas antes eu quero me apresentar para muitos que não me conhecem, que estão aqui. Eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou aqui sempre nesse canal trazendo uma palavra amiga para aqueles que gostam de saber da palavra de Deus, Muitas pessoas procuram, dizem que tem Deus e tudo, mas não procuram se aprofundar, no relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento, uma coisa mais íntima, para que Deus possa nos conceda a oportunidade de crescer em todas as horas, em todas as áreas de nossa vida, tá bom? Em todos os momentos, nós devemos pedir a Deus que esteja conosco. Então, eu vou ler aqui quanto ao terceiro capítulo, Nós já sabemos da história toda de Jonas, Do início, Capítulo 1, capítulo 2, vamos falar do capítulo 3 e depois então vem com o capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre Jonas pregando em Nínive e o arrependimento dos ninivistas, tá bom? E depois que eu falar isso, eu venho com a explicação. Eu vou ler o que está aqui na Bíblia, Espero que você também pegue a sua para acompanhar aí, aqui, tá vendo? Capítulo 3. E aí, eu espero que você esteja com a sua para acompanhar. Se você não tiver, preste atenção. Vamos focar aqui no conhecimento aqui, para a gente aprender um pouco mais, tá certo? Antes eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus por mais essa oportunidade de eu estar aqui com vocês, porque Deus, Ele sempre nos dá oportunidades em todos os sentidos, Oportunidade para o arrependimento, oportunidade para o agradecimento, oportunidade para buscá-lo cada vez mais, de estar na presença dEle, Ele nos dá o livre arbítrio para que a gente venha fazer a coisa ficar mais aconchegante no relacionamento para com Ele, tá certo? Então, eu quero ler aqui uma oração, aquela oração que eu sempre digo para vocês, que eu faço, que é a oração do livrinho, daquele livro de orações, O poder da mulher que ora, o poder da mulher que ora, o poder da pessoa, não fala mulher, estou falando não só a mulher, mas serve para os homens também, aqueles que são mais tementes, aqueles que o homem é meio assim, são poucos os que são mais entregues à palavra do Senhor. E a mulher não, a mulher já tem mais sensibilidade, E ela sente o momento que o tempo que é necessário, para que Deus venha acalmar os ânimos, Vamos supor, numa residência, No seu lar, Então, a mulher se dedica, tem mais essa resiliência, Vamos dizer assim, de poder se dedicar mais à palavra do Senhor, buscar mais, não é mesmo? Alguns homens também fazem isso, mas são poucos, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, então, sobre o capítulo, E depois, então, eu venho com a explicação. Mas antes, você, por favor, se inscreva no canal, tá? Procura aí o meu nome, Elizabeth Guilhermino. Você que já conhece, tudo bem. Mas quem não conhece, Bota aí na lupinha, procura o meu nome, Elizabeth Guilhermino. E clica aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todos. Pronto, já estará escrito e escrita, tá bom? É muito simples, rápido e muito facinho. Você não paga absolutamente nada por isso, tá bom? E no final, depois que eu terminar aqui, não esqueça de dar o likezinho, tá? Não esqueça de apertar aí na mãozinha para mostrar para o nosso canal que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? O que eu trago aqui é de grande valia para todos nós, O conhecimento da palavra, tá bom? E no final você compartilha e convida alguém para estar no nosso canal aqui, para participar conosco, tá bom?
É sempre bom a gente buscar alguém evangelizando, né? Assim como eu faço aqui, né? A minha maneira de, cada um tem o seu jeito, né? Ninguém tá aqui para ficar imitando ninguém, mas assim, é, nós só devemos imitar Jesus, na verdade, como diz aquela música da Bruna, né? E do Anderson, né? Então, é, eu tô aqui para trazer a palavra, né? Trazer a palavra amiga. Gostaria que você também se tornasse um evangelista, levando a palavra amiga, convidando alguém para vir para o nosso canal, tá bom? E quanto mais pessoas no canal, bom para todos nós, não é mesmo? Deus está vendo que você está evangelizando, tá bom? Eu não ganho nada com isso não, tá, gente? Eu faço aqui de livre e espontânea vontade, por amor, né? A palavra do Senhor, porque foi isso que Ele me deu, essa é a minha missão. E eu quero cumprir direitinho, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler aqui a oração, que está no livrinho, e depois a gente fala, dá início aqui ao estudo, tá bom? A oração diz assim, para a gente iniciar, vamos pedir a Deus que Ele controle todas as áreas de nossas vidas, tá bom? Então, repete comigo. Deus, quero agradar-te em todas as coisas. Entrego-te meus relacionamentos, meus desejos, meus sonhos, minhas finanças, as minhas decisões, o meu trabalho, o meu lazer, o meu tempo, o meu corpo, a minha mente e a minha alma. Deposito-os em tuas mãos, a fim de serem usados para a tua glória. Declaro neste dia que fui crucificada com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Controla, Senhor, todas as áreas da minha vida e conduz-me a tudo que planejaste para mim. Amém. Vamos então agora dar início aqui, eu vou ler aqui na Bíblia, eu vou ler aqui o capítulo de número 3 e vem com a explicação. No versículo de número 1 fala assim, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. O arrependimento dos ninivistas, né? E aí levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereças? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então, Deus viu a obra, viu o arrependimento daquele povo. Então, vamos aqui pela explicação. Vamos aqui na explicação que está aqui na Bíblia. Aqui diz assim, no versículo de número 1, vem falando
e veio a palavra do Senhor, né? Então, aqui diz assim: há um recomeço para aqueles que se arrependem e confessam seus pecados. Para Jonas, o recomeço veio ao receber outra oportunidade para transmitir a mensagem a Nínive. Aqueles que passam pela disciplina de Deus não devem ficar prostrados e tristes, muito pelo contrário, pois o Senhor corrige a quem ama. Dessa forma, se o arrependimento for sincero, ele os inclui novamente em seus propósitos. Deus é muito bom, não é mesmo? Aí no versículo de número 3 e 4, fala sobre quando Jonas se levantou, né? Então, após Deus ter falado com Jonas, ele prontificou-se e obedeceu, né? Imediatamente a ordem do mestre e foi para a cidade de Nínive, né? E lá ele começou então a pregar. E aí houve o arrependimento do povo lá de Nínive, né? Que diz assim, ó, supriu o juízo, no versículo 9 e 10, tá? Diz assim, supriu o juízo condenatório do Senhor. Isso revela a vontade primordial de Deus, que não deseja que o pecador pereça, mas que alcance perdão mediante um sincero arrependimento. Agora, preste atenção nisso, gente. Deus é muito maravilhoso em todos os sentidos de nossa vida, né? Ele está sempre nos dando oportunidade. Então, o que aconteceu? Quando o profeta Jonas, quando Deus incumbiu que ele fosse de novo pela segunda vez, falou com ele que ele fosse para Nínive, ele então fez a caminhada dele até chegar lá, que era bastante longe. E é porque ele fugiu, né? Ele tinha fugido a primeira vez, né? Ele fugiu da presença de Deus e estava no ventre daquele grande peixe, lembra? Então, ele foi cuspido pelo peixe, né? E ele, então, em terra seca, Deus ordenou que ele fosse lá de novo. E quando ele chegou em Nínive, ele começou a pregar, falando aquilo que Deus havia dito para ele, né? Que era para ele, o povo se arrepender, né? Porque senão ele levaria o castigo para aquele povo, né? E aí o Senhor tinha ordenado a ele isso. Mas depois que ele chegou lá, ele pregou tudo, ele achou que o povo não fosse prestar atenção na pregação dele. Ele se sentia, né? Achava que se sentia menor, achava que ninguém ia prestar atenção na pregação dele. Mas toda vez ele passava por vários lugares em Nínive e pregava a palavra do arrependimento. Então o povo se arrependeu, né? O povo se arrependeu e Jonas se mostrou muito, como é que eu vou dizer, revoltado, porque ele não esperava que o povo fosse obedecer à ordem do Senhor Deus, ele não esperava isso. Aí ele ficou muito revoltado com aquilo, e aí Deus viu aquilo em Jonas, e então no profeta Jonas, e mostrou para ele algumas coisinhas que ele precisava passar para ele poder saber que Deus é Deus. E aí Jonas, então ele também se arrependeu, né? Se arrependeu também, e aí deu o veredito para o profeta Jonas. Então, o que eu quero dizer? Deus, ele às vezes prepara a gente para a gente pagar pelo algum erro que a gente cometeu. Então, ele quando nós estamos passando por algum tipo de problema ou tribulação que às vezes porque a gente mesmo procurou, né? Como fez Jonas aqui, ele fez o errado. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele foi fazer outra. E aí Deus então tinha que dar a ele, mostrar a ele que Deus é Deus, né? Então, no final aqui, Deus estava preparando um castigo final para o povo de Nínive, né?
E todo aquele povo de Nínive surpreenderam Jonas, o profeta Jonas, porque eles creram na pregação do profeta Jonas. E a pregação foi sendo espalhada, né, para toda a nação ali, todo aquele povo de Nínive, até chegar aos ouvidos de um rei lá que também se arrependeu e mandou para que todos abandonassem a maldade. E aí, amanhã eu venho contar melhor para vocês quanto a essa história, né? Porque assim, o que nós aprendemos aqui nesse caso aqui? Nós aprendemos duas coisas, né? Que eu acho que assim foi muito fundamental, né? Que foi o arrependimento de todos, né? Foi fundamental para o arrependimento daquele povo. Então, quais foram as duas coisas? Primeiro, Deus perdoou o profeta, perdoou todo aquele povo de Nínive e também perdoou o profeta Jonas, porque ele não estava, né, não esperava assim que Deus fosse como é? Ter misericórdia do povo de Nínive, né? Então, isso está mostrando assim o poder de Deus, mostrou o poder de Deus quanto aos planos dele de destruir aquela cidade, né? Aquele local lá de Nínive, lá. Então, Deus, com a misericórdia dele, estava mostrando a bondade dele, né? Deus sempre mostra a bondade dele. E é assim que ele faz sempre nas nossas vidas, mostrando sempre a misericórdia dele por todos nós. Por isso que é necessário que a gente creia na palavra, é necessário que a gente tenha fé, é necessário que a gente se arrependa dos nossos erros, né? Dos nossos pecados. É necessário. Porque, por exemplo, às vezes, quando a gente se arrepende, quando há o arrependimento mesmo sincero, profundo para com um relacionamento com Deus, né? A gente então recebe o Espírito dele de novo, né? Ele nos renova no Espírito e nos batiza, né? Quantas vezes for necessária, ele e Deus. Não que a gente tenha que se batizar várias vezes na igreja, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, Deus nos batiza pelo perdão. Nós recebemos o perdão das nossas ofensas ou dos nossos pecados para com Deus. Porque Deus, ele é bondoso em todo o tempo e ele é paciente em todo o tempo para com cada um de nós. Ele está sempre disposto, né, a nos ajudar. E aí ele move o céu para nos abençoar. Você entende? Então amanhã eu venho falar com vocês quanto o capítulo de número 4, tá aqui, ó, capítulo de número 4, tá? É o último capítulo que eu vou falar sobre o capítulo de número 4, que é o descontentamento de Jonas, que eu estou falando aqui, né? Já falei também sobre o descontentamento de Jonas, a resposta do Senhor, que eu acabei de falar. Deus viu o que ele fez, né? E acho que nem vai precisar eu fazer esse capítulo amanhã, né? O capítulo de número 4. Eu vou ler um pedaço para vocês, que é para adiantar. Aí diz assim: mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. O que desagradou? A misericórdia de Deus para com aquele povo. Deus perdoou o povo de Nínive. Então, orou o Senhor e disse: quem orou? Jonas, né? Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Então, ele pede a Deus para tirar a vida dele, porque ele achou que Deus não poderia ter perdoado aquele povo. Mas veja bem, quando se fala do arrependimento de Nínive, está se falando de um juízo, né?
Deus estava, como é que eu vou dizer? Vendo os erros, né? E vendo se o povo se arrependeria. E o povo se arrependeu. Então Jonas, ele não gostou daquilo, mas Deus mostrou a ele a compaixão, né? Embora o Senhor não possa se sujeitar ao seu infinito sentimento de compaixão, veja bem, pois primeiramente ele é justo quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados. E ele o perdoa e justifica para viver eternamente ao seu lado. Então Deus perdoou aquele povo e perdoou também a Jonas. Eu adiantei um pouco, né, o processo aqui, na hora de falar do terceiro capítulo, eu misturei também o capítulo de número 4. Então, para ficar mais claro, né, é, o, o, o que a gente entende que Deus desfrutou também, que Jonas, quero dizer, que Jonas desfrutou também da misericórdia de Deus, porque Jonas também se arrependeu e aí ele também ele foi salvo pelo arrependimento dele também. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu me localizar aqui. Quando a gente se arrepende profundamente dos nossos erros, Deus sempre ele tem compaixão de nós e nos abençoa, nos dando a salvação, tá? Então, a ira de Deus, nesse caso, é para com o povo de Nínive, foi para mostrar para aquele povo que ele é Deus e que eles precisavam se converter, né? Para poder receber o perdão do Senhor, né? Nós, cristãos, somos muito perseguidos, né? Muitos perseguidos por pessoas. Você não tem que observar muito o seu comportamento diante das outras pessoas, né? Não fazer coisas que não condiz com a palavra de Deus, para que Deus possa te abençoar, né? Te dar a salvação, tá certo? E aí a gente tem que ver por esse lado aí do arrependimento, porque Deus, ele sempre vai estar nos dando a chance, né? A chance, a oportunidade de se arrepender dos nossos erros, para que ele possa nos ajudar, tá bom, gente? Amanhã eu venho com vocês falando, eu posso até repetir esse capítulo aqui, né, de número 3 e 4 para vocês. Eu não sei se eu fui muito bem explicativa aqui, mas eu vou falar um pedacinho e depois nós vamos dar continuidade com o livro do profeta Miqueias, tá bom? Aí nós vamos dar continuidade a isso. Eu queria falar uma coisa também que é muito bacana para vocês, que eu acho que é de grande importância. Deus, às vezes, nos dá para a gente dons. E nós devemos usar os dons que Deus nos dá. Mas não são todos que estão disponíveis, né? Ou têm disponibilidade para usar os dons que Deus dá aqui na Terra, né? Então, cada um tem um dom. Tem uns que têm um dom para servir a Deus e outros e também para servir pessoas. Outros têm um dom para servir, para profetizar, né? Palavras, para buscar, né, em Deus, né, para falar para as pessoas, profetizando assuntos. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu estou falando isso porque eu quase que não venho aqui hoje passar para vocês esse capítulo, porque confesso para vocês que hoje eu fiquei meio assim, meio com algumas coisinhas comigo mesma, né? E aí eu, conversando com Deus, Deus falou comigo: Elizabeth, eu te dei um dom e você tem a responsabilidade de cumprir. Eu quero ver você cumprindo aquilo que eu te dei. Então, vá fazer a sua live.
E eu tô aqui com vocês porque Deus tocou muito no meu coração hoje para que eu fizesse isso, porque a responsabilidade nós temos que ter. A gente tem que ter responsabilidade espiritual, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas do dia a dia, natural da gente, né? Das coisas que a gente faz. A gente tem que ter responsabilidade em todos os sentidos, até mesmo em dar conselhos, sabia? Até mesmo em dar conselhos. Então, é preciso ter se dedicar, né? E ter entendimento daquilo que Deus quer para que você faça. Então, quero ler para vocês aqui um, um versículo que está em Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Vou ler esses dois versículos para você e a gente vai encerrar a live, tá bom? Diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como for ensinado, transbordando de gratidão. Então, é isso, nós precisamos transbordar de gratidão e continuar recebendo Cristo Jesus em nós. Nos mantemos em comunhão com o Senhor. É isso que está querendo dizer aqui. A gente se enraizar cada vez mais, né? Se firmando cada vez mais na fé, tá bom? Então, vamos encerrar essa live agradecendo ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que as nossas mãos, das nossas ações, não seja as nossas mãos, mas que seja as tuas mãos ao cuidar de coisas, né? Pelo dom que o Senhor deu para cada um de nós, que a gente possa conseguir, né? Te agradar fazendo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus, por nos amar como o Senhor nos ama. Obrigada por nos dar essa oportunidade de ensinamento, de sabedoria. Encha-nos do Teu Espírito e nos renove a cada dia, para que a gente possa permanecer firme na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos. Amém. Então é isso, gente. Amanhã eu estarei aqui com vocês de novo, falando sobre o próximo capítulo, tá bom? Que o Senhor nos aprofunde cada vez mais na palavra dele. Em nome do Pai, do Filho, né? Em nome do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.